Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Physio Insight, um projeto onde eu respondo as dúvidas da minha audiência aqui pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Sejam muito bem-vindos. Hoje o tema da nossa live, do nosso podcast é dor cervical, dor no pescoço, e eu vou te mostrar aonde você deve ter o seu foco, porque quando você foca no que você tem controle, os resultados vêm, tá? Então a gente vai falar sobre dor cervical hoje e a gente vai dividir a dor cervical em 4 tipos. Quais são esses 4 tipos de dores cervicais? Primeiro, a gente vai falar sobre dor cervical de forma isolada. A gente vai falar sobre dor cervical irradiada para a escápula. E a gente vai falar sobre dor cervical irradiada para o braço. E a gente vai falar sobre dor cervical irradiada para a cabeça. A live de ontem foi sobre dor de cabeça e eu desmembrei, separei para você, mostrei aqui no Arnold que na dor de cabeça a chave tá aqui, ó, na cervical alta, nas 2 primeiras vértebras, C1 e C2, junto com a base do crânio, que a gente chama de articulação atlanto-occipital e atlanto-axial, tá? O complexo que a gente chama de OAA. Ontem a gente quebrou todos os mitos, todos os paradigmas relacionados à dor de cabeça. Se você perdeu a live, ela vai estar disponível até hoje para você reassistir na reprise. Depois ela vai ficar 7 dias no YouTube e depois a gente vai tirar do YouTube e colocar na nossa comunidade fechada do curso do Método BeExpert e do programa de mentoria em dor musculoesquelética, que são cursos online que a gente tem. Tá? Então aproveita esse período de conteúdo gratuito para você assistir a esse conteúdo de dor de cabeça que eu soltei ontem. Hoje a gente vai falar sobre dor cervical e amanhã, já vou dar um disclaimer aqui, já vou dar um spoiler, né, para você. Amanhã a gente vai quebrar todos os mitos sobre dor torácica. Então não perde a live de amanhã também. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Quero que você que está me assistindo aí coloque hashtag novo, se você é nova ou novo aqui na live. Quero que você coloque hashtag expert ou hashtag raiz, se você já me acompanha há muito tempo. E quero que você coloque a sua pergunta sobre dor cervical aqui nessa caixinha de perguntas, aqui nos comentários, porque a gente vai ter um momento que a gente vai parar para responder a sua dúvida. Então eu deixei uma caixinha de perguntas aqui nos stories para você já me mandar perguntas. Eu tenho perguntas aqui, já tenho perguntas aqui, beleza? Continua mandando suas perguntas que a gente vai parar por um momento para esclarecer, beleza? Então vamos lá, vamos ao que interessa. A gente tem que compreender, quando a gente fala de dor cervical, que é um problema altamente incapacitante e que tem diversos fatores de risco. Quem está no meu grupo do Telegram, o grupo BeExpert, mais de 178 fisioterapeutas estão lá. Então se você não está nesse grupo BeExpert, eu recomendo que você clique no meu link do perfil e entre no grupo. Ontem eu soltei um artigo lá no grupo, que é o artigo que vai embasar parte do conteúdo que eu vou mostrar para você nessa live hoje, beleza? Deixa eu ajustar aqui a câmera para ficar legal. Então eu deixei um artigo lá para os meus experts, para o meu grupo do Telegram, para vocês já darem uma olhada no que a gente vai falar, beleza? Então a gente tem que entender, a dor cervical, ela hoje é a 4ª causa no mundo de incapacidade e de afastamento do trabalho. Ela perde apenas para doenças cerebrovasculares, como AVC, infarto agudo do miocárdio e do lombar. Então tem um grande estudo, Global Burden of Disease, publicado no The Lancet, que é uma das maiores revistas científicas do mundo, que pesquisou em 188 países mais de 300 doenças. E a dor cervical estava em 4º colocado, gerando incapacidade, anos vividos com incapacidade. E aí isso vai impactar na população economicamente ativa, no afastamento do trabalho, no absenteísmo das empresas, demissões, aposentadorias por INSS e por aí vai. Então a gente tem que dar a devida importância para a dor cervical por causa do impacto global que ela gera no mundo. Tá? A gente não está falando de nada comparado ao coronavírus agora, mas
a gente está falando de um problema que merece uma atenção da saúde pública. E quando a gente fala de dor cervical, a gente tem que separar em 4 etapas, em 4 tipos de dores cervicais. Aqui está o meu pescoço, aqui está a base do meu crânio e aqui está a vértebra C1 até a vértebra C7. Então esse é o complexo do seu pescoço e é esse complexo o responsável, na maioria das vezes, pela exacerbação da dor na nuca, da dor de cabeça, da dor cervical. Então vamos separar logo em 4 grupos. Vamos falar de dor cervical isolada, só nessa região. Vamos falar de dor cervical irradiada para a escápula, a velha pá que os vovozinhos falam aqui atrás, né? Vamos falar de dor cervical irradiada para o braço, que ela pode irradiar para o braço até a mão. E vamos falar de dor cervical irradiada para a cabeça, que foi parte do que a gente falou ontem, tá? Então, primeiro que você precisa saber, se você é fisioterapeuta, se você é estudante de fisioterapia, ou se você é paciente, é o seguinte: eu posso atender o meu paciente com dor cervical? Eu posso atender? Por que eu pergunto isso para vocês? Porque a gente tem que separar esses pacientes com dor cervical em grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo bandeira vermelha. O grupo bandeira vermelha, a dor cervical está sendo causada por alguma doença grave, uma patologia subjacente grave, tá? Esse é o grupo 1. O grupo 2, ele é o yellow flag, é o bandeira amarela. A dor cervical está sendo, tá sofrendo interferência de fatores biopsicossociais, como ansiedade, depressão, raiva, mágoa, impaciência, preocupação excessiva, medo, insônia, né, privação do sono, sedentarismo, álcool, tabagismo. O cara é bandeira amarela clássico e isso vai determinar se ele vai responder rápido, médio ou devagar ao seu tratamento. Então a gente separa nesse grupo 2. E a gente tem o green flag, que é o bandeira verde. O bandeira verde é pegar esse paciente e avaliar e entender: esse paciente é mecânico? É puramente mecânico, sem comorbidades, patologias subjacentes graves, fatores biopsicossociais interferindo nessa dor? Se ele for um bandeira verde, se ele for um paciente puramente mecânico, ele melhora com o movimento? Se ele melhora com o movimento, qual é a direção do movimento que ele vai melhorar? De antemão, para clarear para vocês, mais de 80, 90% dos pacientes, eu diria até 95% dos pacientes, melhoram com movimento, melhoram com exercício específico. Então, a grande maioria vai entrar nessa bandeira verde aí, que é puramente mecânico. E aí, como é que eu vou saber se eu posso ou não? Se o cara cair no grupo de bandeira vermelha, e aí eu vou te dizer como você vai identificar isso nessa live, você não deve tocar nesse paciente. Olha, a gente tem 2 associações de fisioterapia musculoesquelética aqui no Brasil. Uma delas é a SONAF, Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Outra delas é a Abrafito, Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica. E teve um estudo de um grupo de pesquisa brasileiro que foi feito um questionário com casos clínicos, bandeiras vermelhas, bandeiras amarelas, bandeiras verdes, pacientes que eram para fisioterapia, pacientes que eram para fisioterapia, mas psicologia, pacientes que eram para medicina, para médicos. E cerca de 188 profissionais foram convocados, profissionais especialistas em ortopedias por essa entidade, profissionais especialistas em fisioterapia esportiva por essas entidades. Muitos se recusaram a responder o questionário, alegando que um caso clínico no papel não vai representar o nosso dia a dia clínico, não reproduz a nossa prática clínica. E eu acho que isso é uma tremenda baboseira que esses profissionais falaram. Sabe por quê? Quando a gente aprende a atender o paciente na faculdade, a gente estuda por caso clínico. O professor mostra lá no slide o caso clínico para você pensar e resolver. Depois você vai para o estágio, você se depara com diversos casos clínicos para você melhorar a sua habilidade em resolver. E quando você vai para a prática clínica, que você vê o ao vivo, como é que acontece, o que é que funciona ou não. Então acho que essa foi uma desculpa esfarrapada que alguns profissionais deram para não responder o questionário, mas vamos lá, muitos profissionais responderam esse questionário. E esse
E essas respostas foram assustadoras, pessoal. Profissionais considerados especialistas pelo conselho, considerados especialistas com título de especialista por essas entidades. E aí, muitos vão me bater, vão me xingar, vão falar um bocado de coisa pra mim, mas eu não ligo não. Eu acho que a gente tem um posicionamento, e posicionamento ou você tem ou você não tem. Eu não valorizo os títulos dessas entidades, não valorizo por causa de resultados como esse de um artigo. 43%, salvo engano, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, desses profissionais intitulados especialistas atenderam pacientes fora dos guidelines, completamente fora do que as pesquisas científicas orientam. Muitos desses profissionais atenderam pacientes que eram bandeiras vermelhas, que não deveriam ser atendidos por pacientes. Para você ter uma ideia, um dos casos clínicos dessa pesquisa foi uma grávida que estava apresentando sangramento, bandeira vermelha evidente, e ela foi atendida nessa simulação por alguns desses profissionais, segundo essa pesquisa. E aí, galera, isso é triste, mas eu venho aqui alertar vocês que procurem de fato um profissional, não por títulos de entidades, mas por experiência clínica, por feedbacks, por experiências de pessoas que já foram nesses profissionais, porque senão você está fatalmente procurando um profissional que não vai te dar assessoria devida. Então, a gente está aqui falando sobre triagem, e eu estou te mostrando por A mais B que muitos do que a sociedade julgam especialistas não sabem fazer essa triagem. E ao não fazer essa triagem, eles acabam dando filé mignon para vegetariano, né? Atendendo um paciente que está com saturação 97% e entupindo oxigênio no paciente. E você sabe que oxigênio em longos períodos, oxigênio em altas concentrações, geram lesões de sistema nervoso central. Então, você está simplesmente dando filé mignon para vegetariano. E a gente está fazendo triagem aqui justamente para te ajudar a identificar se esse paciente é para você, se esse paciente é para o médico, se esse paciente é para o psicólogo, se esse paciente vai melhorar com você em uma sessão e você pode mandar ele para educação física para fazer um treinamento específico de força, resistência, potência, por aí vai. Então a gente tem que aprender a fazer essa triagem. Então o primeiro passo é identificar: eu posso atender esse paciente? Se ele for bandeira vermelha, não. Se ele for bandeira amarela, você pode atender, contanto que você peça ajuda de outro profissional, que ele vai ser o médico ou vai ser o psicólogo, tá? Ou os dois concomitantemente. E se esse paciente é bandeira verde, puramente mecânico, você vai ajudar a vida desse paciente sozinho, ele vai te chamar de herói e vai te mandar para diversos familiares para o seu atendimento. O segundo ponto que a gente tem que entender é qual é a chance desse paciente com dor cervical, com dor irradiada para a escápula, com dor irradiada para o braço, com dor irradiada para a cabeça. Qual é a chance desse paciente virar um paciente crônico? Você sabe me dizer? Então, a gente tem ferramentas para identificar o grau de cronicidade. E aí, como é que a gente vai separar isso? Primeiro de tudo, o cara tem dor há menos que 4 semanas. Se o cara tem dor há menos que 4 semanas, é um paciente agudo. Se o cara tem dor entre 4 a 12 semanas, é um paciente subagudo. Se o cara tem dor por mais que 12 semanas, 3 meses, ele é um paciente crônico, ou seja, é um paciente que a dor persistiu por mais de 3 meses. E aí a gente tem um questionário chamado Start-Back, que eu vou falar mais na frente, que ele faz essa triagem para você. Você manda o questionário primeiro do paciente, o paciente responde, o paciente te devolve o questionário e você já tem uma ideia se esse paciente tem muita chance de cronificar, se ele tem alto risco, se ele tem médio risco ou se ele tem baixo risco, beleza? Vou falar mais disso pra frente, tá? O terceiro passo é o exame físico musculoesquelético. E o que é que a gente faz no exame físico? A gente faz uma série de testes com o paciente que vai testar a integridade dos ligamentos da cervical, ligamentos alar, cruciforme e transverso. A gente tem 3 testes específicos para saber se esse paciente é grave, se ele apresenta uma franca instabilidade ligamentar, no qual você não vai poder tocar no paciente. É uma emergência médica, ele tem que ir para emergência, fazer o exame de imagem para melhorar a assertividade desse tratamento.
dentro do exame físico, que é o terceiro passo, a gente vai fazer um exame vascular. A gente vai saber se o cara tem uma insuficiência vértebro-basilar, ou seja, uma redução do fluxo sanguíneo dessa artéria. Ó, a gente tem essas arterinhas vermelhas aqui, tá vendo? Que passam aqui no pescoço, entram na cabeça e vêm para aqui para o crânio. Se dividir em artérias cerebrais média, em artérias cerebrais anteriores e posteriores, que vão controlar sua visão, sua fala, sua deglutição e por aí vai. Então a gente precisa saber se o cara tem uma dislipidemia, uma placa de ateroma uma placa de gordura nessa artéria que esteja limitando o fluxo arterial para a cabeça. E isso é um fator de risco. Você não pode tocar nesse paciente, você precisa mandar ele para o médico, vai fazer um Doppler vascular das carótidas internas da artéria vértebro-basilar, vai propor um tratamento medicamentoso ou vai fazer um cateterismo, vai colocar um balão de stent para abrir o canal dessa artéria, porque esse paciente tem risco inclusive de AVC. Então você precisa testar. Caio, como é que eu testo? Olha, o teste é clínico. Existem testes que falam por aí, que é os testes de T-Klein, que são testes que você coloca o pescoço do paciente em rotação, com inclinação máxima, de cabeça para baixo, conta 30 segundos a 1 minuto, observa a visão, vê se vai ficar escura, vê se vai apresentar nistagmo. Só que a sensibilidade, a especificidade desses testes são pobres. Tem pacientes que têm contraindicações e apresentam teste negativo. Tem pacientes que têm efeitos colaterais e o teste estava negativo. E a mesma coisa, tem pacientes que são manipulados com teste positivo e não acontece nada. Então a sensibilidade e especificidade desses testes que são ensinados nas escolas de terapia manual é muito baixa. Então o diagnóstico da insuficiência vértebro-basilar, anota aí agora o que eu vou falar, anota, pega papel e caneta e anota. Você não pode esquecer isso na hora que estiver avaliando seu paciente com dor no pescoço, tá? Eu quero que você anote aí um canal da gringa, quem consegue entender inglês, quem não consegue pode jogar no Google Tradutor os conteúdos deles, é o PhysioTutors. São 3 profissionais da Holanda que tem um canal no YouTube, que ele é um conteúdo extremamente científico que eu recomendo que vocês acompanhem. E eles têm um blog também, onde você pode pegar o conteúdo, jogar no Google Tradutor e assimilar esse conhecimento. Então, o teste é predominantemente clínico, baseado em 9 sinais. Os 9 sinais são de tontura, desmaios, dificuldade de engolir, dificuldade de falar, dizziness, drop attacks, disfagia e visão dupla, tá? Então a gente vai ter tontura, a gente vai ter dificuldade de engolir, dificuldade de falar, desmaios e visão dupla. Sabe quando do nada você tá olhando para a pessoa, espero que você não saiba como é isso, porque esse é um sinal ruim, tá? Você tá olhando para a pessoa do nada se divide em 2 na sua frente. Você sente dormência na face, numbness, dormência na língua, formigamento, alterações de temperatura na face. São sinais de gravidade. Você sente náusea, ânsia de vômito toda vez que vem a dor no pescoço. São sinais de gravidade. Você sente nistagmo. Do nada, o seu olho mexe involuntariamente. E aí, como eu falei na live de dor de cabeça, na hora que perguntar isso, você precisa ter muita atenção, que o paciente ele tende a catastrofizar e ter muito medo dessas informações, porque ele acha que ele está tendo AVC, que ele está tendo alguma coisa grave, e ele confunde muito esse sinal com esse batezinho da pálpebra. Quando a gente está nervoso, a pálpebra começa a tremer. Então não, nistagmo é o olho mexer de forma involuntária. Será que você já teve isso? Você tem pergunta, continua mandando aqui na caixinha de interrogação, que já a gente para responder, beleza? Então, você precisa estar ligado nesses sinais, tá ligado demais nesses sinais. Você tem ataxia, quando tem a dor cervical, ou antes de ter a dor, precedendo a dor, ou depois da dor. Você tem tremores nas mãos, suas mãos ficam tremendo de forma frequente. Isso também seria um sinal de gravidade. Aí muitos alunos, muitos seguidores profissionais me perguntam: Caio, com quantos sinais você não toca no paciente? Com 2 sinais. Tem gente que com 3, tem gente que com 4. Se o paciente apresentar 2 sinais,
a gente já não toca no paciente. Quem foi meu aluno aí no curso de gerenciamento da dor, a gente teve uma sessão de atendimento ao vivo, onde pacientes que não podiam pagar pelo nosso serviço foram ao nosso curso e aceitaram serem atendidos na frente dos nossos alunos em caráter educacional, e na hora da anamnese, os alunos perceberam que ele apresentava 2 sinais e perceberam que eu não toquei nele. Não toquei no sentido de manipular, de fazer técnicas de thrust no pescoço dele, eu não toquei, e a gente melhorou um padrão de tensão neural que ele apresentava de anos com um movimento no pescoço. Um movimento na direção adequada. Então, a gente precisa estar ligado na integridade ligamentar, na integridade vascular e na integridade neurológica. Para isso, você precisa fazer alguns testes. Primeiro, você vai fazer teste de sensibilidade. Pede para o seu paciente tocar no rosto, tocar no ombro, tocar no braço, tocar na parte de dentro do antebraço, tocar aqui na parte do dedinho mindinho dos 2 lados. Pergunta, paciente, você está com alteração de sensibilidade ao toque nos 2 lados da face, do ombro, do braço? A sensibilidade da sua camisa ao toque da sua pele é diferente dos 2 lados? Espero que ele diga que não. Se disser que sim, você vai entender que aquela área é dermátomo de um nível cervical. Por exemplo, se a dormência for aqui na lateral do ombro, a alteração de sensibilidade ele sente menos nesse lado do que do outro. Essa lateral do ombro é dermátomo de C4, C5. Então, C4, C5 são níveis da coluna cervical que são níveis específicos. Então, você tem como direcionar estratégias de carga especificamente para cervical média, para cervical baixa, para tentar alterar essa percepção de sensibilidade que o paciente tem. Você vai testar os miótomos, as regiões musculares que eventualmente perderam a força após a crise de dor cervical, tá? Então você vai testar, pede para o paciente levantar os ombros, ver se é difícil de abaixar aqui, se ele perdeu força para abaixar o ombro. Está testando C4, C5. Pede para o paciente ficar em abdução, faz resistência para abaixar, pede para o paciente resistir, pede para o paciente dobrar o cotovelo, esticar o cotovelo contra a resistência. O paciente vai perceber que de um lado é muito forte e do outro lado ele perdeu força para fazer o movimento. Então ele tem um miótomo de uma área específica. Pede para o paciente fechar a mão, pega o paciente apertar uma bolinha, apertar uma garrafa com a mão o máximo que puder, apertar a garrafa, uma bolinha, qualquer coisa que ele tem em casa, o máximo que puder, e ele vai perceber que em um dos lados ele pode ter perdido força, é esperado que não, mas isso pode acontecer. E você vai testar a tensão neural adversa. O que é isso, Caio? Olha só, aqui no pescoço, tá vendo esses nervinhos em amarelo? Esses nervinhos em amarelo, galera, eles têm prolongamentos, e esses prolongamentos vêm aqui pro braço até a mão, esses prolongamentos. Então, quando o cara tem tensão neural adversa, qualquer coisa que estique esse fio, ele vai sentir dor. Então você vai fazer um teste simples, muito simples, na telereabilitação. Você abre uma chamada de vídeo com o paciente e consulta o paciente via internet, via chamada de vídeo. Vai pedir para o paciente ficar assim e vai pedir para ele levar um braço lá atrás, e depois você vai pedir para ele levar o outro braço lá atrás. Não sei se vocês perceberam, mas meu braço esquerdo vai menos. Eu tenho tensão neural positiva no braço esquerdo. E não é o fim do mundo, mas eu já sei que se eu tiver algum problema, ou se eu quiser evitar um problema, eu já preciso tratar o meu pescoço, tratar a minha cervical, porque eu tenho um fator de risco para desenvolver tensão, para desenvolver alguma dor no pescoço, alguma dor irradiada, porque eu tenho tensão neural comparado com o lado direito. Então eu tenho estratégias de movimento que vão quebrar essa tensão neural, e quando eu fizer essa estratégia de movimento com o paciente, eu vou retestar tudo, vou retestar a tensão neural e vou ver que eu ganhei muita tensão, que eu ganhei muito movimento depois de um movimento que eu indiquei para o paciente. Então, basicamente, na sessão 3 do exame físico, você vai testar integridade ligamentar, integridade vascular, integridade neurológica, tensão neural, sensibilidade, força, tá? Miótomo, dermátomo, tensão neural adversa. E você vai, ainda dentro da sessão de exame físico, testar todos os movimentos do pescoço. Quem acompanhou a live de ontem foi sobre dor de cabeça. Eu mostrei como eram esses testes.
Vou mostrar de novo aqui, porque esse conteúdo vai ficar gravado por 7 dias no YouTube, antes de entrar no nosso grupo de mentoria. E eu vou mostrar para você como é que a gente avalia a sua dor cervical. Então, basicamente, o seu pescoço ele tem 8 movimentos. A gente vai testar extensão, flexão, rotação para um lado, rotação para o outro, inclinação para um lado e inclinação para o outro. A gente vai testar retração, a gente vai testar protrusão, e nesses 8 movimentos eu vou anotar tudo o que acontece com a dor do paciente. E aí você vai achar, olha só, quando eu rodei para a direita, minha dor diminuiu, Caio. Quando eu rodei para a direita, minha dor centralizou, ou seja, uma dor que era irradiada para o braço, ela começou a subir, começou a se aproximar da linha da coluna. Se o paciente entrou nesse grupo de centralização, que movimentos específicos vão gerar a aproximação da dor irradiada do eixo da coluna, se eu tenho uma dor no punho, uma dor no cotovelo, uma dor no ombro, uma dor no antebraço, essa dor vem subindo em direção à coluna, eureka, você achou um componente mecânico fundamental que determina um excelente prognóstico. Você sabe que esse paciente vai melhorar em 10 a 15 dias, o prognóstico é muito favorável se ele seguir o seu tratamento. E uma dúvida que muitos pacientes falam, Caio, eu tô confuso, acho que eu vou jogar dinheiro fora com atendimento online. Aí eu falo só isso para ele. Quando você era atendido presencialmente por mim, eu tocava em você? Não, você não tocava, você me dizia os exercícios. Então é a mesma coisa, o atendimento online, a minha ferramenta é exercício. Eu vou te mostrar qual exercício você tem que fazer para o seu quadro específico e a gente vai testar a resposta. Claro, não são todos os pacientes que vão se adequar à telereabilitação, porque você vai estar fazendo a consulta online ali e quando você pede para o paciente fazer um teste, você percebe, não, realmente a sua consulta está dizendo isso, isso e isso, mas o seu atendimento não pode ser online, porque você vai precisar de terapia manual, você vai precisar de alguns exercícios, de algumas técnicas de tecido mole que eu não tenho como fazer virtual. Então, infelizmente, você é um paciente que vai precisar esperar essa pandemia acabar para ter o atendimento presencial. Mas 90% dos casos, o paciente melhora com exercício. Então, não há problema. Se o paciente melhora com exercício, você vai dar prosseguimento ao atendimento da dor cervical dele por telereabilitação e vai orientar, corrigir, monitorar todos os movimentos e exercícios que você prescrever, tá? Telemedicina está aí nos Estados Unidos desde 2006, está aqui no Brasil, no Einstein, desde 2012. A pandemia só acelerou esse processo, então a gente precisa evitar que o paciente vá no consultório para não se expor ao coronavírus e é claro, com toda a responsabilidade, com toda a experiência, você vai elencar se esse paciente é de telereabilitação ou não. Mais de 90% vão ser, porque mais de 90% vão melhorar com o movimento e 10%, 5 a 10% realmente não vai ter resposta de movimento. A estratégia vai ter que ser de educação e essa pequena parcela dos pacientes realmente vai ter que esperar toda essa loucura acabar. Mas a grande maioria, 90%, vão melhorar com o movimento. Então elencamos aqui no exame físico o que a gente tem que fazer, se eu posso atender esse paciente, quais são os tipos de dores cervicais, qual é a chance do paciente virar crônico. Agora a gente vai falar sobre classificação. Caio, como eu classifico o meu paciente com dor no pescoço? Pessoal, eu sei que é muita informação, que você pode estar confuso aí agora com tanto de dado que eu tô te dando, que eu vou lhe dar, mas é muito simples. Calma, reassiste a live, relê os conteúdos que a gente tem no Instagram, que a gente tem no YouTube, que vai entrar, nem que seja por osmose, esse conhecimento em você. Então vamos lá. A gente tem que dividir esse paciente com dor no pescoço em basicamente 5 grupos. 5 grupos. O primeiro grupo é o grupo centralização. O segundo grupo é o grupo mobilidade. O terceiro grupo é exercício e condicionamento. O quarto grupo é cefaleia cervicogênica e o quinto grupo é controle da dor. Beleza? Anota esses 5 grupos aí. No grupo controle da dor, é um paciente com muita dor. Quando você bota a escala numérica de dor, a END, de 0 a 10, o paciente vai referir dor 7 a 10. Uma dor
severamente incapacitante, ele não está conseguindo carregar o filho no colo, fazer atividades do dia a dia, ele não está conseguindo trabalhar, ele não está conseguindo ter atividade sexual com sua esposa, com sua mulher, ele tem severa incapacidade relacionada à intensidade da dor. Esse paciente controle da dor, ele é incapaz de realizar o exame físico. Por mais que você mostre qual o movimento que ele tem que fazer para você testar a integridade dos tecidos, ele não consegue por causa da dor. Esse paciente tem longo tempo de sintomas. Geralmente, ou ele é um agudo muito intenso, ou ele é um paciente crônico que passou de 3 meses. Então essas são características que você vai desenvolver um algoritmo para falar, ó, esse paciente com dor cervical está no grupo controle da dor. E Caio, o que eu faço com o grupo controle da dor? Você vai fazer basicamente neuromodulação. Caio, eu consigo fazer neuromodulação via reabilitação? Você consegue, com movimentos específicos e com educação e neurociência. Você tem que ter muita habilidade para fazer isso. Mas esse paciente é um candidato ao presencial. No presencial, você vai fazer 5 sessões. 5 sessões de neuromodulação. Em no máximo 10 dias. Você vai ficar 10 dias fazendo acupuntura, laser terapia, TNS, calor superficial com manta térmica, calor profundo com ondas curtas, técnicas de tecido mole, tudo que promova analgesia endógena para esse paciente ter alívio da dor nesse intervalo de 10 dias, para você poder jogar esse paciente em um novo grupo de exercício e condicionamento o mais rápido possível. Mas basicamente é isso que a gente faz no paciente que está no grupo controle da dor, e o grupo controle da dor vai ser um paciente que vai ser atendido presencialmente, vai ter que esperar a pandemia acabar. Enquanto não acaba, ele vai ter que estar sendo orientado e educado por teleconferência, tomando medicação, que saindo para médicos para fazer bloqueios peridurais, bloqueios transforaminais, bloqueios de plexo nervoso, para ajudar a controlar a dor desse paciente em no máximo 10 dias. Beleza? 5 sessões em no máximo 10 dias. O grupo cefaleia cervicogênica, cefaleias occipitais, vão ser grupos enquadrados no que eu falei ontem na live. O cara tem dor de cabeça, mas é precedida de dor no pescoço. A dor de cabeça vem logo após a dor no pescoço, a dor de cabeça vem de forma isolada, mas todos esses testes de movimento que eu falei para vocês, eles interferem em intensidade, área ou localização da dor. Ponto. Cefaleia cervicogênica, você vai fazer movimentos específicos na preferência direcional do paciente, para o paciente melhorar da dor de cabeça. São casos muito clássicos, onde você coloca 2 combinados de retração, você coloca 2 combinados de flexão com pressão extra, ou você combina retração mais flexão mais pressão extra, ou você coloca rotações mantidas para a direita ou para a esquerda, ou rotações mantidas com pressão extra, e esse paciente simplesmente abole a dor de cabeça na sua frente em uma consulta. Se você tem dúvida disso, vem aqui no meu destaques do meu Instagram e vê aqui, paciente online. Tem uma aba paciente online, tem uma aba pacientes, que você vai ver diversos pacientes que eu atendi com dor de cabeça por teleatendimento, diversos, estou exagerando, foram 3 ou 4 pacientes com dor de cabeça por telereabilitação. A gente ensinou o movimento e aboliu a dor de cabeça, o paciente está no controle do problema agora. Então isso é o que a gente vai fazer no grupo cefaleia cervicogênica. Claro que se você tiver um atendimento presencial com esse grupo, você tem técnicas de terapia manual direcionadas a esse segmento da coluna, a esse segmento aqui, que é a cervical alta. Essas técnicas visam o quê? Dar movimento. Será que você não consegue dar movimento com exercício para esse segmento? Então eu recebo mensagem direct de muito colega que é osteopata, que é quiropraxista, que trabalha só com terapia manual, e eles estão desesperados porque eles não estão conseguindo se adaptar ao atendimento online. Mas olha, antes de ser quiropraxista, antes de ser osteopata, você é um fisioterapeuta, e a arma do fisioterapeuta é movimento, é cinesioterapia. Então quando você faz uma técnica de trecho de terapia manual na cervical desse paciente, você está dando movimento àquele segmento. É um pescoço que não está rodando para a esquerda total, ele roda para a direita total, mas para a esquerda bloqueia. Aí você faz uma técnica de terapia manual aqui, manipula, e ele ganha esse movimento. Só que antes de manipular, você tem que ir por passo a passo, você tem que ir por etapas. E essas etapas testam a integridade dos tecidos.
E ao testar a integridade dos tecidos, você tem segurança para manipular ou não. E acredite, esse movimento que você recuperou para melhorar a dor de cabeça com terapia manual no atendimento presencial, poderia ser recuperado com movimentos específicos. E aí eu vou pegar aqui só uma camisa qualquer minha aqui, só para te mostrar uma coisa muito boba, que você evitaria estar manipulando, evitaria um atendimento presencial e monitoraria esse paciente com telereabilitação de uma forma muito simples. Olha só, aguenta aí. Vou pegar aqui uma camisa velha. Eu vou colocar essa camisa aqui no meu pescoço e eu vou fazer um movimento besta. Eu vou segurar com uma mão aqui, vou segurar com outra mão aqui e acredite, essa pressão que eu estou exercendo aqui no meu pescoço, ela está indo justamente nesse segmento cervical. Então eu, Caio, na minha experiência, começo para o lado da facilidade. Então o que eu vou fazer? Isso não é para todo mundo, é para o paciente que você avaliou, que tem bloqueio de rotação e que esse bloqueio de rotação repercute a dor cervical, repercute a dor de cabeça, repercute a dor no ombro ou na escápula. Não é para todo mundo, tá? Então, se você já avaliou seu paciente e identificou isso na telereabilitação, movimento mega simples. Olha só, eu vou segurar com a mão e vou para o lado da facilidade. Toda vez que eu rodar para a direita, eu coloco carga aqui nesse tecido e essa carga vai promover uma manobra que a gente chama de snag. Snag é uma abreviação do inglês que é um movimento natural apofisário, um deslizamento natural apofisário sustentado, snag, tá? Então você vai fazer esse deslizamento e você vai pegar a faceta articular, que são essas articulações aqui, e você vai simplesmente, facilitar o movimento de rotação. Mas, Caio, como é que o cara tá com bloqueio de rotação para a esquerda, com a dor cervical intensa, e você tá rodando o cara para a direita? Olha só, isso aí não tem evidência, não tem estudo científico provando, mas quando eu aprendi uma técnica que a gente chama de Mulligan, que é uma técnica de terapia manual, que inclusive é de autotratamento, vocês estão percebendo, você pode fazer isso em casa, e aí eu não sei se isso é para você mais uma vez. Quando eu aprendi essa técnica, eu estava em uma viagem para Aracaju, o grande Palmiro Torriere, um dos maiores fisioterapeutas do Brasil, lá da Rede Dor, no Rio de Janeiro, ele mostrou essa técnica e a gente conversando, eu estava indo para a pós-graduação em osteopatia ainda, isso foi em 2014, ele me parabenizou pela escolha e me deu uma dica. Caio, olha só, na nossa experiência, o cara tem, 60 anos de fisioterapia, 50 anos, não sei, desculpa se eu tô pecando aqui, mas o cara tem muita experiência, é um gênio, Palmiro. Caio, na minha experiência, quando a gente vai pro lado da facilidade, antes de ir para a restrição, a gente ganha movimento de forma mais rápida e de forma menos dolorida para o paciente. Depois dessa dica, por que eu vou ficar de tentativa e erro? O cara já viveu 50 anos na fisioterapia, tentou e errou na minha frente, me deu essa dica. Por que eu vou ficar tentando e ajustando? Eu vou pegar esse atalho, esse caminho que ele me ensinou e vou aplicar para ver se funciona. E quando eu aplicar nos meus pacientes, o cara tem bloqueio para a esquerda, roda para a direita, bota a pressão no final, depois você troca a mão, roda para a esquerda e você vai ver que você ganhou o movimento, aboliu a dor de cabeça, diminuiu a dor cervical, diminuiu a dor irradiada no braço, com uma coisa simples. Você pega uma toalha em sua casa e faz. Então, esse aqui é um de 30 mil movimentos que eu posso ensinar para o meu paciente via telereabilitação. E de acordo com o exame físico, eu vou indicar qual é o ideal para ele. Beleza? Então, basicamente, no grupo cefaleia cervicogênica, a gente vai fazer isso, tá? E esse é o algoritmo desse grupo. O terceiro grupo, a gente falou controle da dor, cefaleia cervicogênica. O terceiro grupo é exercício e condicionamento. Tem um questionário, galera, que é um questionário chamado NDI, Neck Disability Index, Índice de Incapacidade Cervical. Nele ele tem várias questões e várias pontuações que o paciente vai preencher. Você vai mandar o questionário por e-mail do paciente, o paciente vai preencher, vai te mandar um print no WhatsApp, vai te mandar o e-mail de volta respondido e você vai ver, olha, esse cara tem menos que 40 pontos de incapacidade, mais que 60 pontos
ou menos ou entre 20 e 40 pontos. Se o cara tem mais que 40 pontos, o cara tem severa incapacidade. Se o cara tem entre 40 e 20, o cara tem moderada incapacidade. Se o cara tem menos que 20, o cara tem incapacidade muito leve. Perdão, deixa eu beber uma água aqui. A gente tosse, o pessoal já fica desesperado com o coronavírus, né? Enfim, que mundo é esse que estamos vivendo? Vamos nessa. Então, me perdi aqui, meu Deus, tava falando de quê? Tá, eu tava falando do Neck Disability Index, o índice de incapacidade cervical, que vai separar esse paciente com menos que 20% de incapacidade, tá? E ele preencheu o questionário, você já vem com esse dado. Então, o cara tá com pouca incapacidade e na escala numérica da dor, ele tá com dor moderada ou leve. A dor tá de 4 a 6 ou menor que 4, tá? Bem, menor que 4. E isso é um algoritmo que vai classificar esse paciente no grupo exercício e condicionamento. Qual o objetivo de classificar o paciente? Individualizar o tratamento. Eu vou dar um tratamento específico para a condição e para a apresentação clínica que o meu paciente apresenta. Eu não vou pegar um paciente com infecção de garganta e tratar todo mundo com amoxicilina. Vai ter paciente que vai ter reação alérgica, vai ter paciente que não vai melhorar, vai ter paciente que vai piorar, e uma pequena parcela de 25% vai melhorar, porque eu não classifiquei qual era o tipo de infecção, qual era a cepa de bactéria. Eu não vou tratar todo mundo com amoxicilina. Então vão ter pacientes que vão melhorar com clavulanato, que vão melhorar com cefalexina e por aí vai. Então o objetivo de classificar o paciente é individualizar o tratamento, acelerar a resposta e dar um resultado rápido e duradouro. Por isso que eu estou falando de classificação para vocês. Então, o grupo exercício e condicionamento tem essas características. A dor é central cervical ou de um lado cervical. A dor irradia no máximo para o braço, no máximo para o ombro, no máximo para a escápula. Ela não desce no terço proximal do braço. Ela não passa o cotovelo. A escala numérica de dor, ela é menor que 4 pontos. O índice de incapacidade cervical é menor que 20%. Então você pegou um algoritmo, na avaliação você já entendeu. Caramba, esse cara está no grupo exercício e condicionamento. O que é que você vai fazer com esse paciente? Você vai trabalhar com ele mobilidades máximas no arco não dolorido e ganhando com contingência de dor e contingência de tempo. Ou seja, você vai botar exercício para esse paciente, não vai deixar esse paciente furar o teto de dor. Se o cara chegou com dor 3, em 24 horas ele não pode estar com mais que 3, ele tem que estar igual ou menor. E você nunca vai voltar para a linha de base. Você vai começar com 4 exercícios, vai aumentar para 5, vai testar a contingência de dor, depois você vai aumentar para 6. Se aumentar para 6, você furou o teto de dor 3, o cara voltou com dor 4, você volta para 5 exercícios, mas nunca mais volta para a linha de base. E não precisa ser exercícios específicos. Vai trabalhar bíceps, vai trabalhar tríceps, vai trabalhar ombro, vai trabalhar romboides, rimadas, vai trabalhar serrátil, mobilidade torácica, vai trabalhar alongamento simples, vai botar o cara para se movimentar se ele tiver sendo condicionado a esse grupo. O grupo mobilidade, ele vai ter as mesmas características do grupo exercício e condicionamento, associadas com hipomobilidades cervicais ou hipomobilidades torácicas alta e média. Para isso, esse grupo de paciente vai estar no atendimento presencial. Você não vai conseguir avaliar a mobilidade virtual. Então vai ser um perfil de paciente que você não vai conseguir atender por telereabilitação. Você vai precisar do atendimento presencial aí, beleza? Vamos lá. E aí a gente vai falar do quinto grupo, que é o grupo centralização. Então, o grupo centralização, ele tem a característica não importa se o índice de incapacidade, o NDI, é alto, baixo ou médio. Não importa se o cara está no start-back com alto risco, médio risco ou baixo risco de cronificar. Não importa o tempo, o que importa é a apresentação clínica dele. E como é que é isso, Caio? O cara está com dor no pescoço irradiada para o braço há mais que 3 meses, incapacidade severa, mas você encontrou um movimento, como por exemplo a inclinação esquerda com pressão extra, que abre o canal nervoso. Ou seja, o cara está aqui de frente para vocês, você inclinou para a esquerda, você fez isso com o pescoço dele. E quando você fez isso com o pescoço dele, você abriu essas facetas
e esses nervos tiveram mais chance de respirar. O fluxo nervoso, o fluxo do axoplasma, ele aumentou a irrigação sanguínea, aumentou a oxigenação, aumentou, e ele teve alívio da dor irradiada. E quando você colocou carga na inclinação esquerda com pressão extra, você simplesmente pegou a dor que estava no braço e jogou ela para o ombro. Ela centralizou. Então, se o paciente apresentar essa característica, ele tem uma melhora muito rápida, entre 10 a 15 dias. Mas muito rápida, com esse simples movimento repetido de inclinar para a esquerda com pressão extra. Claro, não vão ser todos que vai ter esse movimento. Esse é um exercício de 30, de 36, de 200 combinações que são possíveis para você ensinar para o paciente. Então, só estou te dando exemplo para você ter ideia de como classificar esse paciente com centralização. Então, mais uma vez, classificando o paciente nesses grupos, centralização, mobilidade, exercício, condicionamento, cefaleia cervicogênica ou controle da dor, você vai saber qual técnica específica, qual movimento específico o paciente vai melhorar. Então você vai individualizar o tratamento dele. Então, uma coisa que você tem que contar é em que fase ele está. Eu já falei isso aqui, se ele é agudo, subagudo ou crônico. Até 4 semanas, entre 4 e 12 semanas ou mais que 12 semanas de dor. Os questionários que a gente usa, mais uma vez, START-BEC, NDI, FABQ e TAMPA. O FABQ ele divide sessão trabalho e atividade física, o índice de medo e evitação do paciente. Por quê? Para você dar alta para o paciente, esse questionário tem que estar baixo. Porque um dos maiores fatores para o paciente ter relesão recidiva de dor é o medo e evitação. O cara já melhorou função, já melhorou mecânica, já melhorou referência neurológica, já melhorou a referência dele, ou seja, o cara não conseguia fazer atividade sexual com a mulher, já está conseguindo. O cara não conseguia carregar o filho, já está conseguindo. O cara não conseguia entrar no carro para dirigir, já está conseguindo. Melhorou tudo, mas o FABQ, o TAMPA dele ainda está alto. Você não dá alta para esse paciente, porque esse paciente tem alto risco de relesão. Então, a escala TAMPA mensura atividade física e o FABQ mensura trabalho e atividade física. Você tem o DAS-21, que eu aplico também. DAS-21 mede ansiedade e depressão, que vai dar o risco desse paciente cronificar ou não essa dor cervical. Você tem o MedRisk. MedRisk, eu não uso o MedRisk todo, eu uso só a GPE, que é o Global Perceived Effect, a percepção global de mudança que o paciente tem, onde ele vai dizer que ele está muito melhor, que ele está igual, se ele está só melhor, se ele está pior, se ele está muito pior. Tem escalas que dividem em pontos de -5 a +5, onde ele vai dar o que ele percebeu de mudança no seu tratamento. É interessante que você aplique esses questionários para você ter uma mensuração de efetividade. Só para você ter uma ideia, a gente aplicou esses questionários em 629 pacientes em 2019 e a gente teve 92% de resultado terapêutico, ou seja, 92% dos pacientes falaram que estava muito melhor ou melhor com os nossos tratamentos. Então, é muito importante você aplicar esse questionário, até para você ter um feedback de efetividade. Mas, Caio, e tratamento da dor cervical? O que você faz? Eu faço exercício específico, eu faço terapia manual quando era o presencial, na telereabilitação eu faço só exercício específico e educação em dor. Educação em dor e exercício específico melhora mais de 90% dos pacientes, então você não precisa ter medo de atender online seu paciente. Se o paciente cair nesses grupos que vão melhorar com o movimento, educação e exercício vão ser suficientes. A gente atendeu uma paciente semana passada que estava rodando hospitais em pleno coronavírus, indo para emergência tomar medicação para dor, atrás de ressonância, achando que estava com cálculo renal, achando que estava com cálculo de vesícula, paciente idosa, mais de 60 anos. E ela estava com um simples bloqueio lateral de movimento. O que é que eu fiz com ela? Avaliei todos os movimentos da coluna dela e indiquei esse movimento aqui. Esse movimento aqui. Esse movimento simples, de forma repetida e mantida, a paciente tirou a dor da coluna, a paciente tirou a dor irradiada na perna. Por quê? Porque ela caiu no grupo centralização. Caio, qual é a sua opinião? Não sei. Eu só descobri que ela era grupo de centralização depois que eu avaliei. Então a gente precisa avaliar para não expor nossos pacientes a risco.
E na avaliação, na consulta, você não toca no paciente, você pode fazer online. Tá? Então vamos lá. No grupo exercício, eu coloco exercício de preferência direcional. No grupo centralização, no caso. No grupo exercício condicionamento, eu coloco exercícios gerais para colocar esse cara em movimento, que ele vai melhorar entre 6 a 8 semanas. Então a gente faz de 4 a 6 atendimentos com exercícios gerais para esse paciente melhorar. E aí, pessoal, eu preciso falar com vocês sobre uma coisa que vai ser mais complexa, uma coisa que vai ser mais difícil e que vocês vão fritar o cérebro aí. Mas eu preciso falar com vocês porque esse paciente vai chegar para vocês. A gente precisa, além de classificar, estratificar esse paciente. Caio, que diabos é estratificação? Olha, se o cara cai no grupo controle da dor, ele pode ter 9 possibilidades de estratificação. O cara está no grupo classificação controle da dor, mas o cara pode cair em uma radiculopatia que não responde mecanicamente, uma radiculopatia que responde mecanicamente, ele pode cair numa síndrome de dor crônica, ele pode cair numa patologia inflamatória, ele pode cair num grupo de estenose, ele pode cair num grupo de articulação estruturalmente comprometida, ele pode cair num grupo mecânico inconclusivo, ele pode cair num grupo bloqueio de movimento, ele pode cair num grupo restrição de movimento, dentro do grupo restrição de movimento, ele pode cair num grupo aderência de raiz nervosa. Além disso, ele pode cair num grupo posicional. Caio, que loucura você está me falando? Pessoal, você está achando que fisioterapia é fácil? Não é fácil não. Eu tô te dando aí 10 possibilidades de estratificar um paciente com dor cervical para individualizar o tratamento dele. Eu tô te dando um algoritmo de Facebook que vai cruzar dados para você saber como o seu paciente vai melhorar. E aí é loucura. Então, a gente vai falar em outras lives sobre como estratificar esse paciente. Mas existe essa possibilidade. Ok? Então vamos lá. Caio, como é que eu classifico? Eu já falei pra vocês aí como você classifica. Caio, essas são as dúvidas que vocês têm mandado, tá? O que esperar durante esses testes? Galera, anota isso aí, porque isso aí é o sweet spot da live. Isso aí é o que vai garantir se você vai ter resultado ou não no tratamento da dor cervical. Eu preciso, por exemplo, na estratificação de radiculopatia, seja ela responsiva ou não mecanicamente, eu preciso subgrupar essa radiculopatia. E aí a gente precisa de 4 sinais. O cara tem que ter dor irradiada no braço, num miótomo específico, num trajeto específico. O cara tem dor irradiada para a escápula, para o braço pela lateral, vem para a mão e dá dormência na mão. Você tem um quadro de radiculopatia, mas você não pode classificar ainda. Você precisa que esse paciente apresente déficit de rotação para o lado que o braço irradia, menor que 60 graus, ou seja, ele roda para um lado total e a rotação para o lado da dor é menor que 60 graus. O cara precisa ter o teste de distração positivo, ou seja, tracionar a cabeça dele, vai abrir espaço na coluna cervical, e essa abertura de espaço na coluna cervical vai promover alívio dos sintomas ou centralização. O cara precisa ter Spurling, um teste de Spurling positivo, ou seja, inclinar para o lado da dor e pressionar a cabeça contra o corpo, vai aumentar a dor dele. E o cara precisa ter tensão neural adversa, ir para trás com o braço, precisa ser curto, ele não pode conseguir, ou seja, o cara tem tensão neural. Com esses 4 sinais, você bateu o martelo e estratificou o paciente com radiculopatia. Eu tô te dando um exemplo dessa estratificação aqui. Não sei se você vai conseguir enxergar. Olha, é enantiomorfo, você vai ver tudo ao contrário aí, né? Mas só para você ter ideia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E 10, o posicional. Então a gente tem 10 possibilidades de estratificação e cada estratificação vão ter sinais e sintomas específicos. Eu te dei um exemplo só, não cai. Eita, tô dizendo que o Instagram tá dando bug. Então esse é apenas um exemplo, de diversas estratificações. Então anote isso aí, galera. Quando você estiver fazendo o teste de movimento no paciente,
o paciente precisa apresentar algumas respostas durante o teste. Então, durante o teste, ele vai apresentar algumas respostas. Quais são elas? Aparece, diminui, aumenta, abole, nenhum efeito, centralizando ou periferalizando. 7. Anote isso aí. Aparece, diminui, aumenta, abole, nenhum efeito, centralizando ou periferalizando. Durante o seu teste de movimento, você botou extensão para o paciente fazer, repete a extensão, repete a inclinação, repete a protusão, repete a retração. Você botou vários testes de movimento e você tem que anotar o que acontece durante. Vamos dizer que durante você teve a resposta diminui, tá? Diminui. E aí você vai anotar o depois do seu teste. O depois do seu teste você tem também 7 possibilidades. Você vai ter nenhum efeito, você vai ter pior, você vai ter não pior, você vai ter melhor, você vai ter não melhor, você vai ter centralizado e você vai ter periferalizado. Você viu que você testou lá inclinação direita repetida no paciente que você estratificou como radiculopatia. Durante a inclinação direita foi diminui. Você ficou felizão porque foi diminui durante o teste, mas depois foi não melhor. Ou seja, aquela melhora, aquela diminuição da dor durante o teste não foi duradouro, porque quando você interrompeu o teste a dor voltou. Quando a resposta do teste é não melhor, quer dizer que você precisa aumentar a carga, beleza? E aí você repetiu a inclinação direita e colocou a pressão extra. Inclinação direita, pressão extra. Inclinação direita, pressão extra. Seu paciente fez isso. E aí durante o teste ele falou, Caio, diminui bastante. E aí você ficou felizão mais uma vez, só que quando você parou o movimento, o teste de movimento, o seu paciente estava não melhor. Ele melhorou durante, mas depois ele não melhorou. A dor voltou depois. Quando o paciente apresenta não melhor, você precisa aumentar a carga. Ou seja, esse paciente precisaria de mobilização e inclinação direita para você aumentar a carga. Se esse paciente, depois do teste, apresentasse pior, se ele apresentasse pior na resposta depois do teste, você teria que mudar a direção. E aí você ia ou alternar força ou mudar a direção. Você ia fazer inclinação mantida. Ia ficar 3 minutos lá. E você ia ver que a posição diminui durante e depois, caramba, tô melhor. E minha dor, que estava no braço, subiu para o ombro. Ou seja, na posição mantida, o durante foi diminui e o depois foi centralizado. Isso é uma indicação que ele precisa de mais do mesmo. Você vai prescrever esse movimento diversas vezes para o paciente a cada 4 horas. Ele vai ter uma melhora sensível em 72 horas e vai ter uma outra melhora abundante em 10 a 15 dias. Você achou a preferência direcional e tratou esse paciente com efetividade. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Live sobre desmistificar as dores cervicais. Espero que eu tenha somado com vocês com raciocínio clínico. Eu não quero te dar mais uma técnica, eu quero te ensinar a raciocinar a apresentação clínica do paciente para identificar qual é a melhor intervenção para esse paciente, e eu espero ter te ajudado com isso. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas para você mandar, para a gente responder na live de amanhã. A live de amanhã eu vou falar sobre dor torácica e a gente vai ter a segunda parte sobre dor cervical para te ensinar as progressões de movimento, para você saber como isso vai funcionar. Fica comigo que toda essa semana vai ter live todo dia, beleza? Para aperfeiçoar o seu raciocínio clínico. Printa a tela, coloca lá nos stories, me marca, a gente vai ter um prazer em recompartilhar e chama mais fisioterapeutas para acompanhar essa live, que a gente vai te transformar num expert no tratamento da dor. Movimento é vida. Valeu, galera!